Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje vou contar pra vocês. Eu fiz a oração do perdão de 90 dias de Cristina Cairo. Aqui, como foi que eu marquei a quantidade de dias. E aí, pra marcar também o pai e a mãe, eu ia fazendo assim, ó. Que tá virada aqui a câmera, mas aqui o rosa seria a mãe e o azul, não, o preto aqui eu botei o pai. Então, foi assim que eu fiz essa oração. Eu passei muito tempo pra conseguir fazer, porque teve um dia que eu fiz, não um período que eu fiz, e eu fiz só um mês, né, seguidos, 30 e poucos dias seguidos, e aí eu acabei esquecendo. E a Cristina Cairo, ela é muito específica numa questão, que quando a gente fazia essa oração, a gente tem que fazer 90 dias seguidos, sem interrupções. Um dia pro pai, um dia pra mãe. Então, eu comecei várias e várias vezes essa oração, e acontecia de viajar, de esquecer, de dormir, pegar no sono, porque eu tava fazendo sempre no horário da noite. Então, eu perdia. E aqui foi eu comecei no dia, aqui ó, 20 de julho do ano passado, 2005. Então, eu consegui fazer. E aí as considerações, né? Não aconteceu nenhuma mágica extraordinária, nada, ai, fiquei rica, não sei o quê. Não. Né? Aconteceu coisas que foram pontuais, que eu observei que era formato de cura da oração em si, né? Porque, como ela fala, que a gente vai pedir perdão pro pai, pra mãe, né? Por 91 dias, perdão porque a gente julgou, perdão porque eles nunca tiveram culpa, eu também não tive culpa, enfim. E aí a oração a gente vai meio que declarar isso, que eles não são culpados. Independente de como foi sua criação, se você foi criada com sua mãe, como no caso, por exemplo, eu não fui criada pela minha mãe, né? Então eu tinha mágoas dessa situação, mágoas de não ter sido criada por ela, enfim. Também não, por alguma parte da minha infância e adolescência, também não fiquei com meu pai. Então, alguma parte em mim guardava culpas e mágoas também disso. E aí eu percebi que eu realmente precisava fazer essa oração, né, pra poder me conectar e pedir perdão pelas vezes que eu julguei eles. Então, essa oração, ela me ajudou muito nesse sentido. Mudou 100%? Não, porque as coisas que estão lá no nosso subconsciente, elas não vão sair 100%. Mas eu acredito, né, que no plano espiritual, de acordo com as leis espirituais, eu acredito que a oração cumpriu seu propósito. Por quê? Porque eu, por não ter sido criada com a minha mãe, tinha muitas mágoas e tudo nesse sentido. E aí, em abril desse ano, eu fui ver, né? Fui visitar ela e aí a gente viajou meu irmão conheceu minha mãe, pra vocês terem noção. Meu irmão conheceu, né, nossa mãe, ele tava com 26 anos. 26 não, 27. Então, assim, a gente, pra vocês terem noção, né? Porque a gente foi criada aqui no interior da Bahia e a nossa mãe lá em São Paulo. Ela tinha era um relacionamento muito conturbado com meu pai, um relacionamento que tinha violência, né? Violências físicas, violências verbais. Então a minha mãe, ela cresceu, a gente cresceu afastado dela por questões de ela ter medo do meu pai, de também do meu pai fazer ameaças e tudo mais. Então acho que acabou se tornando mais cômodo pra ela, de certa forma, não ter contato com a gente, né? E aí foi isso. Depois que eu fiz essa oração, uma parte minha lá no espiritual, né, no inconsciente, perdoou ela, literalmente. E assim também como meu pai, porque eu também tinha algumas mágoas dele, questão mesmo da gente não se dar bem, de a gente brigar, de a gente conviver com uma relação meio conturbada. E o que é interessante aqui das palavras da oração, né? Eu vou ler aqui pra vocês, que é assim, ó. Oração do perdão. Aí você vai começar assim: meu pai, eu perdoo você, por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa, eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você, me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias e eu aprendi a lhe amar e a deixá-lo ir de minha mente. Você precisa ver suas próprias ações e eu também. Eu perdoo você, me perdoe em nome de Deus. Então, assim, quando a gente vem, né, concentrando a nossa intenção de perdão, de amor, enviar amor e perdão. Por exemplo, meu pai é falecido, ele faleceu em 2023, vai fazer 3 anos que ele faleceu. Então, o espiritual, né, ele continua lá existindo, o espírito dele, a memória dele e tudo. Então, assim, quando a gente faz isso, não significa que a gente esquece, né, que cada caso é um caso. Eu sei que tem vários pais que foram negligentes, né, tem várias pessoas que passaram por situações muito ruins com seus genitores, né, com suas genitoras, porque às vezes a gente fala mãe, pai, mas algumas pessoas falam realmente genitor e genitora. Só que tudo tem um propósito, né? O mundo espiritual fala que se você veio daquela família, se você veio daquele pai, daquela mãe, antes de você nascer, você já escolheu isso. Então, quando a gente entra em contato com essas origens ancestrais, assim, de espiritual pra perdoar, a gente tá liberando uma parte nossa que acha que, né? Que até quando a gente julgava conscientemente, a gente meio que tava preso, né?
E aí você pode fazer essa oração e você vai se libertar fisicamente e espiritualmente. Porque assim, não adianta você, porque eu não vou perdoar, porque o que ela fez, o que ele fez, não tem perdão. Mas assim, perdoa você. Faz isso pela sua criança interior, pela aquele menino que não tinha, né, condições de se defender, de falar tudo que estava sentindo, que não entendia os sentimentos, as emoções. E essa oração é mesmo um processo de cura mais seu, né? Porque eu não quero. É mesmo interno. Então, assim, aí na oração você fala: as mágoas desapareceram de meu coração, e sua luz e paz em minha vida. E aí, que interessante que eu achei que eu escrevi a oração. E aí também eu fiz o quê? Eu marquei, né? Fiz marcas. Porque assim, eu não queria fazer no celular, porque o celular desconcentra. Eu queria uma coisa mais assim, em contato. Então eu não queria fazer por áudio, porque eu queria eu pronunciar as palavras da oração. Aí tem aqui: quero você alegre e sorrindo onde quer que você esteja. No início não é fácil você falar quero você alegre e sorrindo, porque uma parte de você, né, a racional, ela fala o quê? Como assim quero alegre e sorrindo? Eu passei por tanta situação que poderia ter sido evitada e agora eu vou querer você alegre e sorrindo? Não. Enfim, né? Fui pegar água porque eu tava com a voz seca. Então, assim, a gente não vai querer uma pessoa que fez mal, consciente da gente, não vai querer uma pessoa que fez mal, né? Porque a gente entendeu que a pessoa fez mal e que ela merece. Só que a gente não é Deus pra julgar ninguém. Eu não tô falando assim, nossa, como ela evoluiu. Não, que eu ainda tenho algumas mágoas, algumas coisas que vêm. Mas quando vem, eu não dou voz. Então, assim, quero você alegre e sorrindo onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir, deixar fluir novos sentimentos. Então, você vai deixar que existam novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo da minha alma. No primeiro mês você não vai sentir muito isso não, tá? A conexão de perdoou de fundo de alma, você não vai sentir muita coisa. Só que como são 90 dias, é um ciclo que você vai internalizar na sua mente que você perdoou realmente. Porque sei que você nunca fez nada mal por mim. E sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Então, assim, quando a minha mãe, lá na época dela, ela achou que eu seria feliz, né, em tudo, ela também seria feliz daquela forma, eu acredito que ela pensou que seria o melhor pra mim, né? Porque ela também sem rede de apoio lá em São Paulo, vivendo sozinha. Meu pai era um homem muito agressivo, que realmente ela tinha nome até de ouvir o nome dele. Medo, na verdade, de ouvir o nome dele. E eu não falo isso pra defender o que minha mãe fez comigo, não. Eu falo isso porque eu conheci o pai que eu tive, né? Então, assim, eu amo meu pai, amo a memória dele, eu sinto muita falta dele. Eu choro, às vezes eu choro porque eu sinto saudade. E também fica uma parte minha que eu sei que tem coisas que eu queria viver com ele, né? Eu ainda não tenho filhos, mas se um dia eu tiver filhos, eu sei que eu ia querer que meu pai conhecesse meus filhos e tudo, os netos dele. Mas eu sei também que ele não foi um homem, eu já briguei quando ele era vivo, eu falava pra ele assim, que eu não queria ter um marido igual ele. Porque eu sei que ele não foi 100%. Só que assim, não justifica, né? Já não justifica quem sou eu aqui pra julgar. Mas hoje em dia eu procuro entender. Então, assim, ela fez o que achou pra ser feliz, né? Eu tô contando aqui o que você poderia encaixar pra sua realidade. Eu sei que o mundo, né, as coisas, a gente, quando criança, passa por situações que a gente ora e pede a Deus pra nunca passar. Eu mesmo, na minha adolescência, a partir da minha vida adulta, eu falava que eu não queria ser mãe. Eu profetizava que eu não ia ser mãe. Hoje em dia eu não tenho 29 anos, não tenho filho ainda. Não sei se é porque eu não posso, não sei se... Também nunca tentei. Mas, assim, por quê? Porque a minha experiência com a minha mãe, até pouco tempo atrás, não era agradável. Eu tinha medo de um dia meu filho não, ele não cuidar do meu filho não ficar comigo, ou então acontecer alguma coisa comigo e eu não ter condições. Então, tipo, eu falava, não quero que meu filho passe pelo que eu passei. E aí, por muito tempo, né? Mas depois que eu consegui liberar o perdão, que eu consegui, hoje em dia eu já penso, se Deus quiser, o universo quiser, eu posso, já estou pronta. Eu acho, né? Já tô pronta pra ser. Mas nada que, eu quero pra tentar o tempo todo, não. Mas, enfim, não vem muita questão. A questão é que isso é uma prova de que eu consegui perdoar, né? Porque o medo, o trauma, o bloqueio era o quê? Não posso ser igual a ela, não quero ser igual a ela. Mas, enfim, gente, quando eu conheci minha mãe, eu percebi que eu sou muito parecida com ela, muito parecida. Eu sou parecida no jeito, às vezes no jeito de andar, no jeito de falar. E eu não precisei conviver com ela. E é uma coisa, assim, que é meio que uma herança, né? Uma herança meio que dos antepassados. E aí, também, pra chegar nesse nível, né? Lembro quando eu fiz a constelação familiar, depois eu vou até fazer um vídeo falando sobre a constelação familiar, eu só fiz uma vez. Mas a minha experiência aí teve coisas que foram bem válidas, né? E todos os processos que eu faço na minha vida de cura de tudo, eu acho que no outro dia eu vou ficar milionária porque eu fiz aquilo. Eu vou ficar milionária porque eu fiz uma constelação familiar. Eu vou ficar milionária porque eu fiz o Ho'oponopono por tantos dias. E na minha, todos os processos de cura e tudo, que a minha mente passa, ela acha que é uma parte porque vai vir prosperidade, não é porque eu quero
Pra falar a verdade, a maioria das coisas que me levou ao autoconhecimento, né, foi um momento de sofrimento, claro. Uma questão específica do passado, né, de relacionamento. Mas o que me manteve, assim, o que eu conheci mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gostava dessas coisas místicas, né, de signo, de astral, de revista, de tudo. Mas o que me levou mesmo a esse processo foi autoconhecimento. Eu quando ia fazendo esses processos aqui, que eu ia vir, não tá vindo prosperidade. Mas só que a prosperidade eu sei que tá nos meus atos. Eu me tornei uma pessoa que eu já era, né, mas acho que eu aflorei mais, que é a questão de não ser grato, né, a ingratidão, porque realmente minha voz tá ficando rouca. Eu sou uma pessoa que eu percebo que eu reclamo demais, né, de coisas bobas e de coisas não bobas. Enfim, estou trabalhando nesse processo, estou nesse processo. Mas aí, continuando aqui, né, as letras, as palavras da oração. Eu poderia você do fundo da minha alma, porque sei que você nunca fez nada mal por mim. E sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Aí é que tá. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Essa parte aqui é muito importante, né? Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Porque realmente, a gente não... Quando a gente solta, a gente deixa pra lá. Então, para de segurar uma coisa que tá trazendo angústia, tá trazendo dor. Novamente, no mundo espiritual, eu já sinto mais leveza. Quando vem a minha parte racional, quando vem a minha parte de consciente, não é tão fácil, tá, gente? Eu não tô dizendo pra iludir que você vai fazer uma oração e que tudo vai melhorar e que as coisas vão mudar magicamente. Não é isso. É que quando você não carrega mais uma coisa que não é sua, você abre espaço para carregar coisas que são suas, né? Então, a partir disso, você já consegue ver e reconhecer coisas em você que precisam mudar para que você não repita os mesmos passos e ciclos que não é seu. Então, continuando. Eu não sabia como era bom deixar eu que nunca me pertenceu. Agora sei que podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada nem ninguém. Por isso peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Muito obrigada. A partir do segundo mês fazendo, eu já realmente consegui sentir a leveza. A primeira semana, tudo... Eu fazia no mecânico, né, pra fazer, porque no mecânico, né, de forma automática. Porque eu queria fazer. Né, já tentei de várias e várias vezes e eu decretei, não, agora vai. Porque como eu falei, não dava certo. Eu tentava, porque... Não conseguia. Outra coisa ainda que eu tenho falha, que eu não consigo fazer Ho'oponopono para o pai e para a mãe. Mas aí também já vou fazer uma nova tabela, fazendo Ho'oponopono. Por mais que meu pai não esteja mais materialmente aqui, mas assim, eu sinto, né, espiritualmente ele tá em algum lugar. Então eu não quero ter nenhum tipo de mágoa. Vocês viram até alguma forma que eu falei dele, pode ser remetido a isso, que eu ainda tenho sim mágoas, mas é como eu falei, não vai desaparecer magicamente nada que de ruim ou de bom, enfim, que foi feito. O que vai aparecer é o quê? A leveza no seu mental inconsciente. Que esse é o importante. É você falar, olha, mundo espiritual, eu sei que você existe, mas eu não quero mais carregar isso comigo. É igual, tem a série que eu inclusive recomendo aqui, que é muito boa, é Uma Nova Mulher. Essa série, ela fala basicamente sobre isso, da gente carregar coisas que não são nossas. Por quê? Porque a gente fica com tanta coisa dos nossos pais, que com tanto, principalmente a galera aí que teve os problemas, né, com o pai e com a mãe, problemas emocionais, problemas materiais, problema de carinho, de cuidado, de abandono. E aí fica carregando um monte de coisinhas de forma inconsciente que não sabe e fica reproduzindo. E quando a gente se abre para o inconsciente, para conhecer mesmo o autoconhecimento, a gente dá um basta. Enfim, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí no próximo vídeo eu vou começar um novo ciclo de 7 dias. Na verdade, eu vou ver, né? Porque eu vou fazer 3 ciclos de 21 dias. Eu não sei se eu vou conseguir fazer como esse aqui, né? Porque aqui é 3 meses, quando a gente pensa em 3 meses. E agora eu tô em agosto, eu só vou terminar esse negócio aqui em novembro. E eu não sei se eu vou querer ficar fazendo até novembro, por quê? Porque Ho'oponopono é uma coisa um pouco cansativa. Às vezes a gente já tem cansaço, preguiça de fazer, né? Eu falo por mim. Fazer pra nós mesmos, pra nossas causas. Imagina a gente tá colocando, né? E remoendo, revirando coisas que envolvem. Então, eu vou ver qual vai ser o ciclo, vou tentar me conectar. E ver qual vai ser o ciclo que eu vou conseguir fazer. Se vai ser 21 dias ou se vai ser... que eu faço um dia pra ele, um dia pra ela, um dia pra ele, um dia pra ela. Pra encerrar de vez as questões, né? Com os pais. Enfim. Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado e gratidão por assistirem. Inclusive, eu também gravei outro vídeo que eu tava falando, foi na estante, por isso que minha voz tá assim. Sobre a minha primeira viagem que eu fiz sozinha pra Maceió. Então, se der tudo certo na edição, eu vou botar aqui. E beijos, até o próximo.